faço parte da coordenação do fluxo junto com a Fernanda. E só confirma para mim agora, para a gente começar, se a minha tela tá aparecendo para vocês, por favor. Tudo certo? A Nath já me deu ok. Obrigada, Nath. Então, gente, para a copy do quiz, a gente tem três partes principais. A Fê comentou isso com vocês lá no início, que é a página de entrada, as perguntas, a estrutura da página de oferta. Por que que a gente separou a página de entrada das perguntas? Porque ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Então ela tem, e ela é muito importante, porque é a primeira página que os leads de vocês vão chegar depois que eles clicarem lá no anúncio. Então a gente separou essa porque ela tem uma estrutura específica. As perguntas vão seguir exatamente a estrutura do método SPIN, que agora vocês já sabem como funciona. E a parte final vai ter uma estrutura específica de como vocês vão montar, né? Que aí vai se diferenciar da página de entrada e também nas perguntas. Ela tem uma estrutura parecida com a nossa página de vendas, um pouco mais resumida, que é justamente a nossa página de oferta, ok? Então, gente, vamos começar. Qual que é a estrutura da nossa página de entrada do nosso quiz? Primeira partezinha lá, a gente tem esses 4 elementos aqui que eles não podem faltar, ok? Quais são esses elementos, então? Headline com uma promessa muito clara, sub-headline explicando o que a pessoa vai descobrir quando ela preencher esse quiz. O tempo estimado ali, por exemplo, uns 2 minutos, é rápido para você preencher isso, para a gente aumentar a chance dessa pessoa interagir com o nosso quiz, mostrando para ela que vai ser fácil e vai ser rápido. E um botão de começar agora, ou pode ser também já a primeira pergunta, tá? Então, essa daqui é a estrutura básica, se vocês já quiserem anotar aí. Agora a gente vai entender cada um desses pontos. O que que é uma promessa clara e o que que não é uma promessa clara. Eu sei que às vezes isso não é tão fácil de perceber para o nosso nicho, Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. E aí a gente vai começar vendo o que que as páginas de entrada dos quiz que vendem têm mais em comum. Então, aqui no fluxo, a gente tem muito mentorado que vende bem usando quiz para vender o low ticket, né? Então, a gente analisou o que que esses mentorados fazem, que os que estão vendendo muito bem, nessa primeira página. E também a gente pegou ali quem não está conseguindo acertar ainda, o que que eles estão errando. E aí a gente chegou a algumas regras, alguns pontos em comum para passar aqui para vocês hoje. Então, a primeira dessas regras é ter uma promessa de resultado específico e imediato ali na headline. Então, eles têm isso de que forma? Vou mostrar para vocês. Não é uma frase do tipo, preencha esse quiz para descobrir tal coisa, somente, para descobrir seu perfil, somente, entendeu? Não, tem um objetivo. Então, o resultado final, o quadro já aparece antes dessa primeira pergunta. A pessoa vai saber exatamente o que ela vai receber. Então, ela vai preencher o quiz para ter um diagnóstico para algo, com um objetivo específico. E aí, eu até coloquei aqui alguns exemplos reais de mentorados nossos que como que eles colocam isso? Como que é isso na prática? Então, elimine até 5 quilos nos próximos 7 dias. A gente tem a mentorada que ela vende muito bem e essa é a primeira headline dela nessa página de entrada. Prepare seu corpo para um parto mais seguro. Então, já é muito claro ali o que vai acontecer. Você pode estar perdendo 25 mil por ano. Também é muito claro e é muito específico. Ok? Agora, vamos ver erros também, para ficar mais cristalino ainda. Quais são possíveis erros? E aqui eu também peguei exemplos reais, tá? E que nós já vimos aqui. Para essa primeira página também. Fazer uma headline vaga ou muito filosófica, que eu preciso interpretar, né? E aí, olha aqui o exemplo que eu peguei. Quando o corpo e a mente vivem em alerta, algo precisa ser compreendido. Né? Então, eu realmente vi coisas assim. Muito dessa linha eu peguei aqui só um exemplo, mas vocês entendem que eu preciso, que é muito filosófico. Então, é um negócio que eu preciso interpretar, que eu fico, nossa, é verdade, né? Mas tá, o que que isso me diz? O que que eu vou ter? Qual que é o resultado? O que que vai acontecer quando eu preencher esse quiz? O que que não fica claro, sabe? Tem que ficar claro de primeira. Igual, você pode estar perdendo 25 mil por ano. E aí, na sub-headline dele, ele já contextualizava o que que entregar, o que que ele ia ser analisado ali no diagnóstico
e quanto tempo, o que, que ia ser o resultado para resolver esse problema aqui. Aqui também, prepare para um parto mais seguro. Emagreça tantos quilos. Agora, quando o corpo e a mente vivem em alerta, algo precisa ser compreendido. Eu não consigo identificar no nicho, eu não consigo identificar o produto, eu não consigo identificar o público, nada. Nada, nada, nada. Então, fica muito vago para o lead. Dois, é um produto disfarçado de quiz, sem uma promessa de resultado claro, como se o quiz fosse um fim em si mesmo. Em que sentido? Eu prometo, tipo assim, no anúncio lá, aperta aqui para descobrir qual é o seu perfil DISC. Parece, se eu deixar essa promessa apenas assim, e seguir isso na headline, que eu vou fazer aqueles testezinhos de internet. E quando chegar naquela fase de relatório, acabou. Não parece que eu vou ter uma oferta que vai resolver algo que apareceu nesse meu diagnóstico mostrado pelo quiz. Então a gente tem que ter cuidado com essa ideia aqui, tá? E aí, exemplos, né, de problemas aqui. Vocês estão preparados para construir riqueza? Então eu vi o quiz com essa primeira pergunta. Então ela é super vaga. Como assim? Tá, mas aí todo mundo tá, né? Se a gente for ver assim. Ela é uma pergunta meio que retórica. E aí a gente já bane ela, né? Para quem já viu as aulas lá do Light Copy, da página de vendas, que a gente não usa pergunta retórica porque fica parecendo muito esse marketing tradicional. Você está passando por tal dificuldade? Você já imaginou se você pudesse emagrecer sem fazer dieta? Então já fica com essa linha, né? E tinha um também que a primeira headline era Descubra o seu estilo e arrase. Pronto, era isso só. Descubra o seu estilo e arrase. O que que é arrasar? Exatamente. Não dá, né? É uma interpretação para cada pessoa ali, às vezes. O que que eu quero no meu dia a dia? Eu preciso de um pouco mais de especificidade aqui. Eu preciso que eu olhe e eu entenda exatamente o que ela vai me ensinar. Ela vai me ensinar a descobrir meu estilo e arrasar com poucas peças no meu guarda-roupa, com muitas peças. Qual que vai ser o estilo? Qual que é o estilo dela? Não sei, né? Então, a primeira headline ela já precisa mostrar isso. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente consegue ver que a promessa é abstrata, e nesse segundo exemplo, não fica tão claro o que a pessoa vai receber e como isso vai resolver a dor dela agora. Normalmente, quais são as dores desse público aqui de roupa? É não saber escolher a roupa muito bem, é gastar muito e acabar não usando as roupas, é não saber fazer as combinações, não saber usar a roupa para a ocasião certa, para o que a ocasião pede, gastar muito tempo escolhendo as roupas. Enfim, tem muitas coisas, né? E não ativou nenhuma delas aqui. Então, perdeu essa oportunidade. E um terceiro erro também comum nessa primeira fase é a proposta de valor de entrega no quiz aqui é como um diagnóstico somente, né? Que foi o que eu comentei aqui, que esses pontos estão ligados. Então, diagnóstico financeiro do casal. Responda para ter um diagnóstico financeiro do casal. A pessoa faz o quiz e recebe um diagnóstico. Mas o que ela faz com isso? Não fica claro, né? Tá, beleza, eu já sei no final que eu vou ter um diagnóstico. E aí? Quando esse lead chegar lá onde tem a fase de relatório no quiz, ele vai achar que acabou. Ele não vai querer continuar. Você tem que falar que você vai dar o diagnóstico e a solução para a pessoa. Então, ela tem que ficar instigada ali para descobrir. Essa fase de diagnóstico, a gente só tá ali ainda fazendo aquilo que a Ana B explicou no método SPIN, né? Cutucando a dor ali da pessoa para ela, nossa, meu Deus, eu tô passando por isso mesmo. E agora? E agora? Aí o relatório, nossa, eu tô ruim mesmo, eu preciso de uma solução. E tá na expectativa do que está por vir ali de solução para ela, tá? Então, o quiz que vem de entrega aqui, ó, quiz que vem de entrega um plano, um protocolo, uma solução direta, conecta ao que o lead quer, tá? Então, a ideia é essa. A gente vai prometer que ele vai responder algumas perguntas para ter um diagnóstico personalizado e, ao final, uma solução para resolver o problema que esse diagnóstico apontou. De forma simples, né? Que é a principal característica do low ticket. Vai ser um protocolo, vai ser uma planilha, vai ser uma coisa simples, vai ser uma ferramenta. Que aí a gente sabe que tem nas características de produtos low tickets, ok? O segundo ponto, imagens que representam
o avatar de forma aspiracional ou emocional forte. Então, geralmente, ali já na primeira pergunta, costuma ter uma imagem de filtro de copy, uma imagem de identificação. Então, esses quiz que a gente observou dos mentorados que estão vendendo muito bem, eles têm essa característica de fazer com que o lead se veja nas imagens daquela primeira página. Então, a primeira tela ela já meio que segmenta visualmente, as imagens já criam uma identificação instantânea. E aí, por exemplo, né, se é de gestante com parto fácil, a gestante sorrindo, se eu já quero falar com um público muito específico, com características muito específicas, eu perguntar a faixa etária e as fotos alinhadas à faixa etária de cada opção já gera mais identificação com a pessoa. Homens com corpo definido também, né? Se o produto ali for, por exemplo, de emagrecimento, que a gente pegou um exemplo de um mentorado nosso que falava sobre a construção do shape. Então, isso aqui já causa muita identificação com a pessoa e a gente percebeu como uma característica comum dos nossos quiz que vende em relação à primeira página ainda aqui, tá? Tudo isso ainda estamos na primeira página do quiz para vocês verem como ela é importante. O terceiro ponto é a primeira pergunta segmenta e personaliza, tá? Então, o que que acontece? Todos que vendem, eles têm uma pergunta ali de segmentação mais leve, né? Idade, gênero, situação atual. E aí, para começar a interagir com o quiz, pode ser aquele botão começar, como eu falei para vocês, ou geralmente essas primeiras perguntas ali que a pessoa já vai sentir que vai ser personalizado para ela, porque ela tá preenchendo essa informação pessoal. Então, isso aumenta ali as chances dela continuar preenchendo o seu quiz. Quarto ponto, dor ou sonho com uma urgência emocional. O que que isso significa? É, Dê um basta na compulsão, por exemplo. Não fica claro o que que é isso. O que que a pessoa quer, na verdade. No final das contas, ela quer eliminar 5 quilos nos próximos 7 dias. Até sem passar fome, né? A gente tem até esse exemplo aqui. Dar um basta na compulsão, beleza, né? Quem quer emagrecer também quer isso, mas isso é parte do processo. Qual que é o resultado final que ela tem? Qual que é o sonho, né, que tá aqui? Então, o foco maior é muito esse. Então, a gente percebeu isso de verdade. Quando tem essas headlines aqui filosóficas, até entra naquele outro ponto, ou não é específico, não tem urgência, não tem um prazo aqui, uma coisa muito específica que a pessoa vai ter, ele tende a não funcionar tão bem, tá bom? Então, qual que é a diferença entre esses dois? Dê um basta na compulsão e elimine até 5 quilos nos próximos 7 dias sem passar fome. É que aqui a gente está combinando, no primeiro caso, do resultado e um resultado tangível e um prazo. Então, geralmente, isso assim, seria o ideal. Ellen, em todos os casos, eu preciso exatamente disso? Não, isso aqui são assim, gabaritei. Mas se o seu nicho, né, se o seu quadro não tem um prazo, não tem problema. Isso aqui seria, assim, o 100%. Mas tem nichos que não faz sentido colocar um prazo aqui em tantas horas, em tantos dias. Isso não tem problema, beleza? É só aqui as características que essa frase aqui tem que faz ela ser uma frase muito forte. E o senso de urgência já está explícito aqui e na primeira já não tem. Então, quando os quiz têm esse senso de urgência e tem essas características aqui, ó, ele tende a converter mais, ok? Na headline, na sub-headline aqui na primeira página. E o sexto é que geralmente eles têm essa especificação de tempo. Então, os que vendem, eles deixam explícito que é rápido, sabe? Para ninguém sair. Abriu lá, e 2 minutinhos. Então, você fica, 2 minutinhos, eu vou responder sobre mim. 2 minutinhos dá para ficar, 2 minutinhos dá para responder. Então, isso também é uma característica, fechou? Então, em relação à primeira página, gente, esses aqui são os principais pontos, tá? Então, é a promessa com resultado específico, imagens que geram identificação com lead, a primeira pergunta ali já segmentando, né, e dando a ideia de personalização, trazer uma dor ou um sonho, uma urgência emocional ali para a pessoa e ter esse tempinho ali para falar para ela, ó, vai ser rapidinho, você vai preencher esse quiz. Então, esses são os principais pontos em comum que nós vimos nos quiz que estão vendendo muito bem aqui no fluxo. E aí eu trouxe até alguns exemplos só para vocês verem essa primeira página aqui. E aí, não necessariamente todos os elementos vão ter nesses daqui, mas para vocês terem uma... Deixa eu compartilhar outra tela. Um exemplo visual.
Eu acho que aqui vai a guia toda. Nath, me dá um ok aí que eu tô vendo só você. Tá aparecendo? Ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, elimine até 5 quilos nos próximos 7 dias sem passar fome. Primeira headline, né? Específica, com dor, trazendo aqui, na verdade, o sonho da pessoa. Com o tempo, um resultado tangível e uma sub-headline, como a gente falou, e aquela pergunta de segmentação. Aqui trazendo, né, até a foto da pessoa aqui, ela condiz mais ou menos aqui com a idade. Então a gente já viu perguntas que não faziam nenhum sentido com a foto. Tipo, a pessoa preenchia na primeira pergunta se era homem ou mulher, e na segunda foto tinham só homens para responder a idade. Ou tinham era a mesma imagem nos quatro. Então isso acontece, tá? Então já tenta deixar bem alinhado, porque isso faz diferença, sim. Mais um quiz aqui pra gente ver. Deixa eu só arrastar aqui. Mais um quiz aqui pra gente ver, que esse já é diferente, mas funciona muito bem, porque tem uma urgência muito grande. Então, ele até dispensa algumas coisas. Então, aqui tem, ó, fisiopélvica para facilitar o parto. Você vai receber um plano de fisiopélvica para ter um parto mais fácil. E aí, já começa com uma pergunta fácil ali de segmentação para a pessoa. Aqui a gente vai seguir a nossa recomendação, ok? Esses aqui são exemplos de quiz que vendem. A gente recomenda aquela estrutura que eu passei para vocês, com a fotinha, seguindo exatamente aquele ponto lá, para vocês começarem a testar. Aqui são quiz que já podem estar fazendo outros testes e já estão vendendo. Descubra o melhor caminho para resolver a sua multa ambiental. É bem específico, né? É multa ambiental, vou resolver isso. E leva menos de um minuto para eu preencher. E o botão de começar. Um botão que gera identificação com o lead. Então, tem todas as características que eu falei para vocês aqui anteriormente, tá? Então, resumindo de tudo, a regra de ouro que aparece nos dados que a gente viu aqui sobre a primeira página dos quiz que vendem os quiz que vendem transformam o quiz em um mecanismo de personalização da solução, não só classificação do problema. Então, a gente traz essa ideia de personalização e a mensagem que tem que ficar para o lead é que ele vai responder e que você vai entregar exatamente o que ele precisa, porque justamente ele está respondendo perguntas específicas sobre ele. Então, vai gerar um relatório ali. Então, aquela solução vai ser a melhor para ele. Ele tem que sentir isso quando estiver fazendo o seu quiz, beleza? Então, resultado específico, prazo curto, geralmente. E os que não vendem, os quiz que não vendem, é bom a gente saber esses dois lados também, para não cair nesse segundo aqui de forma alguma. Descubra como você tá. Não conectar com o passo seguinte, né? Não ficar claro o que que eu vou ter no final disso. Então, fica muito só nesse nível de diagnóstico, né? Que não é a nossa ideia. Então, qual é a nossa ideia? A gente vai despertar ali de forma personalizada o problema que ela tem, vai dar um diagnóstico para ela e vai já oferecer a solução perfeita para o caso dessa pessoa. Essa é a nossa ideia de primeira página de entrada ali do quiz, ok? A gente vai ter agente que vai gerar isso para vocês. Já pronto, seguindo essa estrutura aqui, assim como as perguntas, mas é muito importante que vocês entendam essa parte teórica, esses conceitos, para fazer a otimização do quiz de vocês, para melhorar o resultado do agente. Porque aí vocês vão ter outra potência. Uma coisa é o agente, outra coisa é uma pessoa que sabe usando os agentes. Então vocês vão conseguir dar feedback pro agente, vão ter um resultado muito melhor, tá? Vamos pro segundo ponto, então? Segundo ponto é muito fácil, porque a gente já fez tudo, né? A gente já aprendeu tudo do segundo ponto com a palestra anterior, que é justamente o foco das nossas perguntas, que é o método SPIN. Então, esse aqui vai ser bem rapidinho para a gente pegar. A gente tem uma quantidade média ali das perguntas, quando a gente está falando de quiz, que a gente viu que dá certo, que é de 10 a 20 perguntas. E isso, gente, realmente é uma média, tá? A gente já viu o quiz, por incrível que pareça, com 3 perguntas funcionando e vendendo muito bem. Só que essa não é a regra. Assim como nós já vimos quiz com mais de 20 perguntas. E às vezes a gente até pensa, né, gente, mas tem pessoas que ficam ali mais de 20 perguntas passando e respondendo? Tem, para alguns nichos tem. Alguns públicos, isso funciona muito bem. Então, a média que a gente encontrou é de 10 a 20 perguntas, ok? Nem muito longo e nem muito curto, para não ficar tão superficial. Mas aí, como eu falei para vocês, sim, existem casos que vendem, só que eles são a exceção. Então, a gente prefere ficar aqui, principalmente começar aqui, para ir adaptando, para ver o que fica melhor no nicho de vocês. O foco das perguntas tem que ser focado no público.
nas dores, nos desejos, na situação atual do público. Não é para focar no seu produto, nas características do seu produto, nas funcionalidades do seu produto, ok? Porque a gente vai usar as perguntas do método SPIN. E como vocês viram, ela fala justamente sobre isso aqui. É foco 100% na pessoa, para depois, quando se apresentar lá no final, ela fazer o link de que aquela solução é a melhor para ela. E também a gente tem que ter muito cuidado com perguntas sem objetivo. Não pode ter pergunta sem objetivo. As perguntas, todas elas têm que se encaixar em alguma letra do método SPIN. Ou é situação, ou é problema, a implicação, é necessidade. Se não for em uma dessas, não casar ali com o seu produto, não faça, tá? Só para encher linguiça. Então, um exemplo aqui. Você quer ser feliz? Gente, sim. Já vi essa pergunta de verdade, tá? Eu não coloquei aqui para exagerar. E aí, às vezes, tem umas perguntas, umas opções, sim, mais ou menos, não, muito por cima também, né? Muito superficial. Então, são perguntas óbvias, sem propósito estratégico, e perguntas que não conectam com a solução de fato. Então, elas ficam ali só para, tipo, você quer ter mais seguidores? Gente, é claro que a gente quer ter mais seguidores. Você quer ter mais riqueza? É claro, todo mundo quer. Você quer ter mais vendas? É óbvio. Então, o que que eu tenho que perguntar aqui? Quantas vendas você faz hoje pelos seus stories? Quantos? Que aí a pessoa já vai falar provavelmente zero ou poucas, então eu já estou apontando ali a questão, né? Então, essas perguntas, ela tem que ser específica, porque senão a gente ativa uma parte aqui do nosso cérebro que sabe que é promessa vazia, que é só marketing ali, e não é essa a nossa ideia, né? Desse marketing tradicional. O quiz é ao contrário disso, inclusive. Tipo de perguntas. Quais são o tipo das perguntas que a gente faz? Método SPIN, ok? Então, todas as nossas perguntas precisam ser intencionais. Para isso, a gente usa o método SPIN, que foram o que vocês aprenderam, tá? Para facilitar entender. Tá, mas o que são perguntas intencionais? É justamente o método SPIN. A gente vai colocar ali perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade. E agora a gente vai usar o agente de quiz. Eu vou mostrar para vocês e depois vocês vão ter um tempo de implementação, ok? E aí, quando a gente voltar, eu falo um pouquinho aqui sobre a coleta de dados, sobre as provas e a gente vai para a nossa estrutura de oferta. Vamos lá. Como que funciona, gente, o nosso agente de quiz? O que que acontece aqui? Deixa eu só dar uma fechada aqui que tá travando para mim. Deixa eu ver se eu aqui. Eu coloquei os nossos agentes aqui. E aí a gente vai ter três agentes nessa fase. A gente vai ter o agente de gerador de perguntas de quiz, low ticket. Esse agente aqui é novo, tá? Vocês já usaram o agente de quiz. Tem um outro agente de quiz que, inclusive, time, já podemos tirar ele da plataforma, porque a gente vai substituir por essa nova versão. Por que que temos uma nova versão? Porque a gente fez esse estudo de caso com os nossos mentorados, com pontos em comum dos que vendem, dos que não vendem e reestruturamos esse prompt, beleza? Então a gente vai usar esse novo aqui agora. E aí eu vou mostrar para vocês como que ele funciona e vocês vão ter um tempo de implementação para fazer a pergunta de vocês. Vocês vão ter um bom tempo aí de implementação. Vamos lá? Deixa aqui carregar. Tá carregando o meu ainda. Deixa eu entrar aqui. Aí, então vai aparecer aqui, ó, fluxo gerador de perguntas, quiz low ticket. A gente vai clicar em começar. E aí, ele vai seguir aqui. Eita, o meu travou, né? Deixa eu recarregar aqui que o meu deu uma travadinha. Deixa eu tentar de novo aqui. Eu apertei no link, né? Vou abrir de novo aqui. Vou colocar a internet aqui no cabo, eu acho que é a internet. Esquecemos, né? O time já tá me ajudando aqui para colocar a internet no cabo para melhorar. Mas é bom que vocês já vão assimilando aí as coisas, né? Muita informação. Mas tá carregando aqui de novo, então, meu quiz. A gente vai clicar aqui, ó, em começar. Vamos ver se agora ele vai. Senão eu vou trocar de Chrome também.
Vamos ver, vamos ver. Aí, agora ele tá indo. A primeira pergunta, por enquanto ele tá sem senha, tá? Porque a gente deixou sem senha aqui pra seguir no retiro. Depois a gente vai colocar senha, então vocês não precisam se preocupar com isso, porque normalmente nossos agentes têm a chave secreta. E aí, o primeiro que ele vai perguntar é nicho. Qual é o seu nicho? Aqui eu vou colocar que o meu nicho é produtividade. E aí, coloquei produtividade. Eu vou para a próxima pergunta. O meu ainda tá travando minha internet. Será que trocou aqui? Aqui no computador? Ó, aqui também tá, ó. Gente, 2 segundos, problemas técnicos, mas já vamos resolver. Aí, eu acho que agora vai, conseguimos conectar, pessoal. Bora, vamos tentar? É a resistência, é a resistência. Agora eu mandei, ó, produtividade. Vamos ver se vai. Aí, agora a gente arrumou. Perfeito. Qual que é o público? Aí eu posso escrever o que eu quiser aqui em relação às características que eu já sei do meu público, tá? No meu caso, eu quero produtividade para gestores e líderes, para a gente testar. E aí ele vai perguntar aqui algumas perguntas que ele quer entender. Como a gente está só querendo usar de exemplo, eu vou pedir para ele criar fictício para mim, tá? A gente acelera. Aí ele criou. Então, o meu avatar vão ser idade 32 anos, de 32 a 48 anos, homens e mulheres. As principais dores é a agenda cheia, a sensação de nunca termina tudo, desejo de ter controle da própria agenda, enfim. E aí, o formato do meu produto, isso aqui vocês podem colocar as urgências ocultas de vocês, os decorados nessa hora. Se não, você pede ajuda para ele te ajudar a colocar isso daqui, se não tiver tão claro para você. Formato do produto, no meu caso aqui, no meu produto fictício, vai ser um desafio de 14 dias para líderes e gestores serem mais produtivos. Qual é o quadro na parede? Eita, o que que eu vou inventar aqui? Organizar a agenda e recuperar 2 horas produtivas por dia em 14 dias. Gostei desse, hein? Muito específico. Recuperar 2 horas só. Salvar 2 horas por dia em 14 dias. Eu vou colocar só aqui, né? Não precisa organizar a agenda. Vai ser esse aqui, recuperar 2 horas por dia em 14 dias no desafio. E aí ele já cria tudo que eu ensinei para vocês até agora aqui, ok? Então, ó, ele mostra a tela de entrada, mais a pergunta. Qual que é a nossa estrutura da tela de entrada? Headline, sub-headline, que leva pouco tempo, e a nossa perguntinha ali, ou pode ser já o botão de começar. E aí, aqui para mim, ele criou: recupere até 2 horas produtivas por dia em 14 dias como gestor ou líder. Sub-headline, responda algumas perguntas rápidas e descubra o que está roubando o seu tempo hoje e qual ajuste pode liberar horas produtivas na sua rotina de liderança. Leva apenas 2 minutos para responder. Qual dessas situações descreve melhor o seu momento como líder hoje? E aí tem as opções aqui. O que que ele está fazendo aqui? Já traz o resultado final do meu produto, que é o meu quadro na parede, já nessa tela inicial. Aqui ele está me gerando curiosidade. Eu vou descobrir o que está roubando meu tempo, ou seja, o diagnóstico. Legal. Mas e aí, o que que eu faço com isso? E eu também vou descobrir, ele já falou qual que vai ser o ajuste para liberar horas produtivas na minha rotina. Então eu já sei que eu vou ter esse diagnóstico, mas que esse não é o fim do quiz. Eu vou saber isso, mas eu vou saber consertar isso. Então eu vou querer chegar até o final do meu quiz para ter essa resposta, tá? E aí aqui já tem a primeira pergunta, né, de situação, justamente para identificar em que momento esse gestor está. E aí colocou as opções o seguinte, ó: sou gestor de equipe e minha agenda vive cheia de reuniões. B, lidero uma equipe pequena e ainda acumulo muitas tarefas operacionais.
C. Sou gestor e sinto que passo o dia resolvendo o problema de outros. D. Sou dono ou responsável por uma área e tudo acaba passando por mim. E aí, nessas fotos, nessas perguntas, ele já sugeriu como poderiam ser as fotos para gerar identificação. Então, o que que você pode fazer? Você vem aqui, copia isso daqui e cola num Gemini, cola num outro chat para ele criar uma imagem já com essas características. Então, por exemplo, para a primeira opção, ele já colocou, ó, fotografia realista de líder de equipe em uma empresa pequena, cerca de 35 anos, expressão determinada e otimista, postura ativa como quem quer resolver problemas, fundo neutro, desfocado, iluminação natural, qualidade fotográfica profissional, sem texto. No segundo, fotografia realista de um líder profissional, expressão de realista e confiança para resolver algo, o olhar atento e humano, com fundo neutro, desfocado, iluminação natural. Então, ele dá todas as características aqui de acordo com as opções geradas. E aí, a minha sugestão é que vocês façam uma por uma, tá? Nas imagens e vão dando feedback para elas e vejam se vocês querem ativar mais essa aspiração ou a dor nesse primeiro momento aqui. E aí vocês vão dando feedback pra gente. Então, a nossa primeira tela tá pronta. E aqui ele ainda explica por que que essa headline converte, né? Ela promete um gancho concreto, né? São 2 horas por dia, mas também é tangível, tem um prazo e é algo altamente desejado por líderes ocupados e é plausível dentro de uma melhoria de gestão de tempo. Então, ela tem aquelas características que a gente conversou sobre a primeira headline, que é o prazo, a especificidade, a plausibilidade e a urgência. Então, esse público aqui, eles querem muito isso. Então, a gente tá gabaritando nesse quesito. E aí, a gente começa com algumas perguntas. E aí, ele até dividiu já aqui, né? As perguntas já trazendo a questão do método SPIN, porque se a gente está treinado com o método SPIN, tá? Então, uma pergunta aqui. Quando você olha para sua agenda de trabalho, o que mais acontece? Meu dia é tomado por reuniões seguidas, começo o dia com um plano, mas surgem urgências o tempo todo, passo grande parte do dia respondendo mensagens e e-mails. Minha agenda muda várias vezes ao longo do dia. Qual que é a principal questão? Tanto a pergunta quanto as opções estão muito específicas. Não estão enchendo linguiça e não diz respeito à mesma coisa. Isso também é um erro, tá? Nas horas das perguntas. Se acabar colocando opções muito parecidas, cuidado com isso. Aqui ele já deu bem certinho. Um outro exemplo aqui te pergunta: qual dessas situações mais atrapalha a sua produtividade hoje? Interrupções, muitas decisões pequenas que precisam passar por mim, reuniões que tomam mais tempo do que deveriam, falta de tempo para planejar o que realmente importa. Então, imagina, né, um líder respondendo isso aqui, ele vai se identificar muito. E aí vão ter algumas perguntas aqui. Ele divide por blocos, né? Então ele vai seguir aqui até dar 19 perguntas aqui, mais ou menos, né? Eu acho que é 19 perguntas. 18. Ele dá 18 perguntas para vocês, todas nessa linha, todas seguindo a estrutura do método SPIN e dos quiz que a gente viu que funcionam bem, tá? Aqui ele trouxe, ó, se você pudesse recuperar até 2 horas produtivas por dia nas próximas 2 semanas, o que permitiria fazer primeiro? Avançar nos projetos, desenvolver melhor minha equipe, reduzir a pressão da rotina diária, organizar definitivamente minha forma de trabalhar. O que eu tô fazendo aqui? Tô trazendo o lead para entrar no estado aspiracional. Cara, eu quero isso, né? O que ele vai fazer quando ele tiver esse resultado? Então, a gente já tá trazendo ele para esse lugar. Aqui ele traz um resuminho do quiz e traz a lógica de como ele montou esse quiz. Então, agora a gente vai usar esse agente e aí vocês vão montar as perguntas de vocês. Montem as perguntas usando o agente. A gente vai ter um tempo bom aí de implementação. Deixa eu até ver aqui quanto tempo a gente tem. Eu acho que vão ser 30 minutos. Nath, são 30 minutos que eles vão ter? Estamos dentro do tempo? 30 minutinhos, dá tempo de sobra. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para que vocês não fiquem só satisfeitos com a primeira versão, conversem com a gente, deem feedback para eles. Faça as perguntas, guarda no Docs, vê se está fazendo sentido. E aí, quando vocês colocarem essas perguntas no Docs, já coloca o Docs com a opção de aberto para qualquer pessoa ver. Fechou? Porque eu vou dar uma olhada em algum deles quando a gente voltar. E aí eu vou dar um feedback para vocês. Beleza? A gente vai ter um tempo de análise só de perguntas de quiz para ver se a gente está no caminho certo, o que a gente pode ajustar. Então, time, podemos mandar o agente para eles, esse daqui.
E vamos colocar aí uma musiquinha, tempo na tela, que agora é a hora da implementação.